Aleluia. Queridos, vamos abrir então a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, do verso 5 ao verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do verso 5 até o verso 12. Evangelho de Lucas, capítulo 24, nós iremos ler, meus irmãos, do verso 5 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Até aí, meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nosso Deus, queremos pedir que o Senhor nos dê o correto entendimento da Tua palavra, ensino saudável, bíblico, piedoso. Senhor, nos abençoe mais uma vez, Espírito Santo, nos dando o entendimento, a compreensão, cumprindo o propósito para o qual aqui nos reunimos, que é a glória do Senhor. Ó Espírito Santo, ministra sobre a vida do Teu povo aqui, de cada um que nos ouve, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, queridos. Meus amados irmãos, ao longo da história da igreja, a ressurreição física de Jesus Cristo, e é do que trata esse texto, e nós temos estudado também no Evangelho de João, nos cultos de sã doutrina, na quinta-feira, é uma das doutrinas fundamentais da fé cristã. Porque se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é vã. Então, é uma das doutrinas centrais do Evangelho, do ensinamento cristão verdadeiro, a ressurreição de Jesus Cristo. E o Novo Testamento, ele expressa a certeza da ressurreição física do corpo de nosso Senhor como um fato histórico, que aliás até os discípulos no primeiro momento não acreditam. Olha o caso de Tomé, teve que tocar as cicatrizes das perfurações nos grandes pregos, nas mãos, nos pés, o lado de Jesus, que foi aberto pela lança.
João, meus amados irmãos, ele ressalta o caráter factual desse acontecimento, mostrando que as muitas testemunhas do túmulo vazio e do aparecimento de Jesus estavam ali. Foram testemunhas oculares do acontecido. Então, meus irmãos, a realidade da ressurreição de Jesus Cristo é o que garante o perdão dos nossos pecados, a justificação do povo de Deus, dos cristãos, de nós hoje, dos nossos irmãos do Antigo Testamento, que morreram naquela fé de expectativa, mas crendo, bem como a esperança futura da vida renovada quando Cristo voltar, o mesmo Cristo que ressuscitou. Então perceba a importância da doutrina da ressurreição de Jesus Cristo. Nós enfatizamos a morte muitas das vezes mais do que a ressurreição, mas as duas têm grandioso valor, meus irmãos, grandioso valor. Hoje os cristãos recebem o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Como Jesus, vivemos em novidade de vida. Em resumo, meus irmãos, a ressurreição de Cristo, ela foi tão essencial para a nossa salvação quanto a morte dele. Pois é pela união com a ressurreição de Cristo que o nosso corpo mortal será transformado num corpo impecável no último dia. Um corpo semelhante ao de Jesus, o corpo da ressurreição. Não mais um corpo que perece, não mais um corpo que não suporta as marcas do tempo, mas um novo corpo, meus irmãos. Sem a ressurreição de Cristo, a nossa fé seria vã, pois ainda estaríamos mortos sob o julgamento de Deus e não poderíamos viver eternamente em um corpo renovado, como nos ensina a palavra do Senhor, a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no verso 12 ao 20. Meus irmãos, Jesus ressuscitou. Esse é o significado da Páscoa. A ressurreição de Jesus Cristo e suas consequências na vida da igreja. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, sabemos, ele foi condenado pela lei dos homens, injustamente, erroneamente, não havia base legal, jurídica, não houve um processo correto e justo, foi tudo fundamentado na mentira, e quem o fez consciente. E numa sexta-feira, então, o Senhor é entregue nas mãos dos homens. Ele é condenado e ele vai ser crucificado numa sexta, bem cedo, de manhã, durante a Páscoa, em Jerusalém. E um dia antes, na quinta-feira, o Senhor estava reunido no cenáculo com os 12. Judas Iscariotes ainda estava ali, apesar que dali a pouquinho tempo ele sairia. E depois voltaria com uma turba de soldados e representantes, membros do Sinédrio. E com um beijo na face, traiu a Jesus. Mas Jesus ainda estava ali com os 11, comendo o cordeiro pascal. E ele vai transformar pela última refeição da Páscoa na ceia do Senhor. Jesus vai dizer que a partir daquele momento eles não mais celebrariam a Páscoa, mas a ceia. E eles ensinariam isso, os 11 ensinariam isso ao povo, à igreja de Deus. E eles fariam isso em memória de Jesus até o grande dia que ele retornar. Jesus Cristo, irmãos, institui então ali a ceia do Senhor, mostrando a unidade da redenção e da revelação do Senhor Deus. Mas, irmãos, o que era a Páscoa? Inclusive, o texto de abertura desse culto foi lá, Êxodo 12, do 12 ao 14, onde há a instituição da Páscoa para o povo de Israel. A Páscoa, meus irmãos, era uma festa, a principal dos israelitas, que foi instituída por Deus
por meio de Moisés, e que comemorava, lembrava o grande livramento do Senhor ao retirar Israel da escravidão egípcia. E meus amados irmãos, a palavra Páscoa, ela vem da palavra grega Pessach. O que é Pessach? Não em grego, perdão, mas em hebraico. Significa passar por cima. Uma referência ao que aconteceu na 10ª praga, quando o anjo veio para matar a todos os primogênitos egípcios. E na casa onde havia sangue de cordeiro, nas formas das portas, o anjo Pessach, no hebraico, passava por cima. E ali não havia a morte do primogênito. Isso aconteceu, irmãos, nos lares dos egípcios. Todos os primogênitos egípcios foram mortos. Isso aconteceu porque Faraó, na sua imensa teimosia, não liberava o povo de Deus para ir servir ao Senhor no deserto. Após essa 10ª praga, então, isso acontece. E Deus diz que o povo deveria se lembrar desse acontecimento. Nós vimos que os pais israelitas ensinavam às crianças esse significado da Páscoa. O grande livramento que o Senhor Deus havia feito. Então, meus amados irmãos, quando o anjo da morte passava ali por cima das casas dos israelitas, não matava os primogênitos, porque havia ali o sinal do sangue de cordeiro nas portas. Mas aniquilou a todos os primogênitos dos egípcios. Está lá em Êxodo 12. Irmãos, a Páscoa então significava a libertação de Israel da escravidão egípcia. Coelhos, chocolate, ovos de Páscoa, isso não tem nada a ver com o verdadeiro significado da Páscoa. Esses apetrechos, coelho, ovo de Páscoa, chocolate, tudo isso, irmãos, veio posteriormente, a partir de crendices e superstições populares, bem como, claro, visando movimentar o comércio, visando os lucros. Não é pecado comer chocolate ou ovo de Páscoa. Agora, lembre-se que um coelho não tem nada a ver com a Páscoa. Chocolate também não. Chocolate é bom, mas não tem nada a ver com a Páscoa. O sentido da Páscoa é o Cordeiro de Deus que morreu numa cruz no nosso lugar. O verdadeiro sentido da Páscoa, irmãos, aponta para Jesus Cristo e demonstra a continuidade essencial entre a antiga aliança e a nova aliança. Vamos lá no verso 5, meus queridos. Permaneça com sua Bíblia aberta. O verso 5 diz assim: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Irmãos, o que estava acontecendo aqui? Essas mulheres, elas haviam acompanhado a crucificação do Senhor, bem de perto, na verdade. João vai dizer que pertinho ali da cruz haviam 4 mulheres e ele apenas de um. Os outros acompanhavam a uma distância maior, por medo, aflitos. Eles seriam, afinal de contas, os próximos, porque eram os seguidores de Jesus. Mas estas mulheres, irmãos, viram de muito perto o sacrifício, a via dolorosa, aquele percurso entre o palácio de Pilatos até chegar ao Gólgota, onde estava a cruz, onde Jesus publicamente foi cuspido, foi humilhado, foi chicoteado, foi esbofeteado. Então aquilo ficou na memória dessas pessoas. E agora, no domingo, bem cedo, isso acontece na sexta, elas estão se dirigindo ao túmulo, levando aromas. E o que elas tinham em mente, meus amados irmãos, era terminar de ungir o corpo do Senhor para o sepultamento.
E aliás, já estava lá no túmulo. E chegando lá, elas encontram uma pedra que tapava a entrada do túmulo, movida, retirada do local. E quando elas se abaixam, elas não veem o corpo do Senhor. É o que vai dizer esse verso 5. E elas são tomadas, meus amados irmãos, por grande aflição, temor, porque não veio o corpo do Senhor. Mas aí, dois anjos se dirigem a elas e vão dizer para elas o seguinte, final do verso 5: porque buscais entre os mortos ao que vive. Essas mulheres, irmãos, ficaram perplexas diante do que os olhos delas veem e os ouvidos ouvem. E essas mulheres eram Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, não o apóstolo, Salomé, Joana e outras mais, que não é dado aqui o nome delas. E naquele domingo de manhã, meus irmãos, elas não esperavam encontrar Jesus ressurreto dos mortos. A única coisa que elas tinham em mente era ungir o corpo do Senhor. Somente isso. Somente isso. Mas ao chegarem lá, são tomadas por essa grande surpresa. E a pergunta do anjo é bem clara: por que vocês procuram entre os mortos ao que vive? Isso tem muito, irmãos, a dizer para aquelas mulheres. Essas palavras dos anjos trazem acalento, trazem conforto ao coração daquelas mulheres que estavam angustiadas. A mente dela, irmãos, ainda estava lembrando, ainda estava muito vivo na mente delas os acontecimentos da sexta-feira. Jesus Cristo ressuscitou, ele venceu a morte. E o que os anjos dizem àquelas mulheres é: aqui não é o lugar de vocês procurarem a Jesus. Aqui não é o lugar de procurar o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da vida. Ele é o autor da vida. Ele é o Deus de toda bondade, que estende o seu braço, a sua misericórdia sobre nossas vidas. Irmãos, as pessoas muitas das vezes querem encontrar Jesus onde Ele não vai estar presente. Jesus não estará presente numa mesa de bar, num prostíbulo, numa balada. Ele é encontrado quando nós piedosamente e independente da localização geográfica o buscamos sincera e verdadeiramente. Nós o encontramos nas páginas da Escritura, quando buscamos em oração, congregando junto com os irmãos, quando buscamos ao Deus que ressuscitou, que venceu a morte. Jesus ressuscitou, meus irmãos, por isso Ele pode ser encontrado por quem anda ou por quem o busca fiel, piedosamente. O verso 6 continua: Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Irmãos, Jesus está sepultado, ou estava sepultado, em Jerusalém. Mas sabemos que o local onde ele desenvolve parte do seu ministério é na Galiléia. Jerusalém está na Judéia. Cafarnaum e outras cidades menores na Galiléia, onde Jesus cresce, onde ele começa o seu ministério. É como se eles estivessem em estados diferentes, né? Piauí, fazendo fronteira com Piauí, temos o Ceará, Pernambuco, etc. Então, Jesus aqui estava em Jerusalém, mas os anjos dizem: olha, ele vai adiante de vós para a Galiléia, onde tudo começou. O Senhor Jesus Cristo ressuscitou no seu corpo, irmãos, um corpo transformado. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Jesus não ressuscitou à semelhança de Lázaro.
Por quê? Lázaro, que foi ressuscitado pelo próprio Cristo, morreu novamente e não ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou no corpo transformado, o corpo da ressurreição, que um dia também todos os cristãos verdadeiros receberão quando Jesus voltar. Então, meus amados irmãos, Jesus ressuscitou e continua vivo. O corpo ressurreto do Senhor é incorruptível e imortal. O mesmo corpo que teremos quando Ele voltar e nos ressuscitar. Um corpo não mais sujeito ao pecado, à fraqueza física, ao envelhecimento, à morte. Os anjos lembraram as mulheres das profecias que o Senhor Jesus havia dito acerca de si mesmo. O que eles dizem na parte B do verso 6? Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia. Ele não havia ainda vindo para a Judéia, especificamente Jerusalém. E o que Jesus havia dito, irmãos, acerca da sua morte? Aqui mesmo em Lucas, no capítulo 18, no verso 31 ao 34, o Senhor Jesus, muitos dias, talvez meses, antes da crucificação, já havia dito aos discípulos. O que ele havia dito? Tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido. E, depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, os discípulos, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Então, os anjos dizem: olha, ele preveniu a vocês acerca disso. Vocês não entenderam, mas ele preveniu, ele falou sobre. Irmãos, muitas vezes nós ainda agimos como se Jesus não houvesse ressuscitado. Muitas das vezes nós hoje apontamos para a incredulidade dos discípulos, mas se fosse nós, faríamos talvez piores. Porque hoje, mais de 2000 anos após a ressurreição, muitas vezes, irmãos, nós temos vivido como se Jesus não houvesse ressuscitado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós priorizamos na nossa caminhada cristã o fútil em detrimento do essencial. Ou seja, muitas das vezes nós não temos uma vida de dedicação, de devoção, de confiança no Senhor como deveríamos. Muitas das vezes não nos dedicamos a Deus, consequentemente a sua obra, como deveríamos. E Deus, o melhor que Ele tinha, que deu. Assim mesmo. Não há nada melhor do que Deus, nem suas bênçãos. E Deus entregou a si mesmo, o seu próprio Filho, para morrer numa cruz no nosso lugar. Então, meus amados irmãos, é preciso entendermos que o essencial na nossa caminhada é vivermos de tal forma que Deus seja glorificado na nossa vida. É termos uma vida de dedicação, de devoção, de confiança no Senhor. E quantas vezes nós ainda corremos atrás do vento? Quantas vezes gastamos o nosso tempo, irmãos, com o que é periférico e deixamos de lado o que é essencial na nossa caminhada cristã, na nossa vida com o Senhor. Jesus ressuscitou. Nunca se esqueça disso. Ele está vivo e Ele reina. Versos 7 e 8 dizem assim: quando diz: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Irmãos, até esse momento, aquelas mulheres, os discípulos, estavam aflitos, não compreendiam a morte de Jesus. E é interessante que o Senhor Jesus havia falado sobre essa morte.
como ela se daria. E ao que parece, os discípulos acreditavam que o reino que Jesus veio trazer seria estabelecido aqui e agora. Mas não foi um reino humano, político, geográfico que Jesus veio instituir, mas um reino espiritual, o reino de Deus. E talvez aí fosse o conflito daqueles homens. Tudo acabou. Jesus está morto. A frustração parece ter tomado conta de todos eles. Nem as mulheres e nem os discípulos esperavam pela ressurreição. Não esperavam. Podemos imaginar que esses 3 dias, a sexta, o sábado e o domingo, foram de muita reflexão. E provavelmente frustração, falta de fé, desesperança. Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Essa palavrinha aqui, verbo ressuscitar e ressuscite, o verbo está na forma passiva, indicando, irmãos, a atividade do Pai, que ressuscitou o Filho por meio do Espírito Santo. Agora, diante da afirmação dos anjos, aquelas mulheres começam a se lembrar do ensino de Jesus. Essas mulheres, irmãos, acompanhavam o Senhor no ministério por onde Jesus ia. Elas eram muito próximas ao Senhor. Elas aprendiam aos pés de Jesus. E agora a alegria começa a tomar o lugar que até então era dominado pela aflição, pela tristeza, pelo medo. E elas começam a compreender as palavras que Jesus havia falado anteriormente acerca de sua morte, as profecias. Inclusive de que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Perceba, meus irmãos, que nesse primeiro momento o objetivo é revelar a ressurreição de Jesus Cristo aos discípulos. Não é a quem crucificou. Não eram as pessoas de Jerusalém que não creram nele, mas aos discípulos. A preocupação, entre aspas, era de falar para os discípulos. E é o que os anjos vão dizer para elas mais à frente. Olha, voltem e digam aos discípulos que ele vai adiante de vocês para Galileia. É interessante, irmãos, porque Marcos, o evangelista Marcos, no seu evangelho, ele acrescenta que os anjos disseram a essas mulheres: mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que Jesus vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão. Marcos 16:7. E essas palavras fazem toda a diferença na história subsequente da redenção da igreja, porque o papel importantíssimo que o apóstolo Pedro iria desempenhar dependia disso aqui. É por isso que no relatório de Marcos, ou no registro de Marcos, eles dizem: olha, vão dizer aos discípulos e a Pedro que ele encontrará com vocês na Galileia. Jesus Cristo, meus irmãos, ressuscitou. Ele nos perdoou e nos justificou, nos garantindo, por meio do seu sacrifício, vida eterna. Assim chegamos no verso 9, que diz: e voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 12? Não, aos 11. Aos 11. E a todos os mais que com eles estavam. Irmãos, aquelas mulheres saem dali. Podemos imaginar que elas correm o máximo que podem
Se dirigem à casa dos discípulos entristecidos, com medo, aflitos, estavam reunidos e vão repassar para eles tudo o que os anjos haviam dito para elas. Elas iriam dar essa notícia maravilhosa para os 11 apóstolos e aos demais que estavam ali. Perceba que Judas Iscariotes não era mais um dos 12. Ele não está mais incluído no grupo. Ele traiu ao Senhor. E além dos 11, diz mais, abre aspas, e a todos os mais. E essa expressão, irmãos, indefinida, não diz o nome das pessoas, ela mostra que havia um grupo grande de seguidores de Jesus em Jerusalém. Em Jerusalém. E muitos eram galileus que certamente haviam vindo da Galiléia para comemorarem a Páscoa no templo em Jerusalém. Lembre-se que a comemoração da Páscoa era a principal festa. Jerusalém, irmãos, ficava como um formigueiro. Já viu um formigueiro? Jerusalém ficava assim porque vinham judeus de todas as partes para comemorarem a principal festa dos judeus. Irmãos, o momento era de incertezas, de insegurança e até de aflição. E esses eram os sentimentos de todos os 11 dos demais. Mas isso começava a ruir diante da maravilhosa notícia que agora chegaria aos 11 e aos demais discípulos que ali estavam com eles. Irmãos, sabe aqueles momentos em que nós pensamos, é o fim, acabou, não há mais nada o que fazer. E então o Senhor manifesta o seu poder e a sua glória, e a esperança renasce e cumpre-se aquilo que outrora era impossível. É isso que vai acontecer com esses homens, irmãos. Eles vão receber certamente a principal notícia da vida deles. Embora no primeiro momento a atitude seja de incredulidade. E aí Pedro e João saem correndo e vão até o topo. Mas antes, vamos lá no verso 10, que diz: eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais, ou seja, haviam outras mulheres que tinham ido com essas ao túmulo. Confirmaram estas coisas aos apóstolos. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Elas repassam a informação que receberam dos anjos aos apóstolos. Elas dizem exatamente como ele falou. E o que os anjos haviam dito era: Jesus vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Irmãos, Maria Madalena foi a privilegiada em ser a primeira pessoa a ver Jesus Cristo ressuscitado. Acabamos de estudar isso lá em João, João 20, do 11 ao 18. Ela não reconhece Jesus no primeiro momento, mas quando Jesus chama o nome dela, Maria, ela, Senhor meu e Deus meu, ela o reconhece. Então essa mulher, irmãos, foi a primeira pessoa a quem Jesus apareceu já ressuscitado. E o próprio Lucas nos afirma que algumas dessas mulheres, elas também contribuíram com o ministério do Senhor. Depois você pode ler aqui em Lucas, capítulo 8, verso 1 ao 13. Algumas dessas mulheres tinham muitas posses, eram ricas, e elas auxiliavam o ministério de Jesus financeiramente. E agora elas se dirigem aos apóstolos e falam a eles tudo, irmãos, o que os anjos, naquela manhã de domingo, um domingo como hoje, haviam dito
a elas. É interessante, meus irmãos, nós observarmos que as primeiras pessoas para quem o Senhor apareceu ressuscitado não foram os homens, foram as mulheres. E não eram qualquer mulheres, eram mulheres que eram servas dele. Eram mulheres que compreenderam o Evangelho, que criam em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Eram discípulos de Jesus. Então Jesus aparece primeiro, meus irmãos, para as mulheres. O Senhor Jesus, aliás, deu às mulheres o seu devido lugar de importância, que na sociedade do século I não tinha, não recebia. Elas tiveram grande importância, não só por serem as primeiras pessoas a quem Jesus apareceu ressuscitado, mas também porque participaram ativamente do ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. A esperança renasceu no coração e na mente destas mulheres, e o anúncio do Evangelho do Reino tinha de ir avante. Mas qual foi a reação dos discípulos? Vamos lá no verso 11. Tais palavras lhes pareciam um como delírio, e não acreditaram nelas. No primeiro momento, meus irmãos, os discípulos pensam o seguinte: olha, a experiência pela qual nós e essas mulheres passamos nesses últimos dias foi muito pesada. Os horrores da condenação e da crucificação ainda estão muito vivos na nossa mente. Nós vimos o que aconteceu com o Senhor. Nós vimos de perto tudo. Então, ao que parece, essas mulheres, elas estão delirando. Não faz sentido o que elas estão delirando. No primeiro momento, irmãos, é isso que eles pensam. Elas estão delirando. A dor ainda era muito presente, muito viva. Além do mais, no século I, o testemunho de mulheres não era considerado com muita seriedade pelos judeus. Não era. Por causa disso também, os 11 no primeiro momento se recusaram a acreditar no que elas afirmavam. Porém, olha o que diz o verso 12. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, triste, angustiado, de maneira alguma, maravilhado do que havia acontecido. Meus irmãos, o quarto evangelho, João, vai nos dizer que, junto com Pedro, foi também João, e que os dois corriam, parece que competindo. Mas João chega primeiro, Pedro chega em segundo. João para em frente à entrada do túmulo, mas não entra. Pedro entra. João e Pedro, meus irmãos, quando viram os lençóis de linho e o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor deixado à parte, tudo arrumado, o corpo não foi roubado, os lençóis não estavam lá bagunçados, rasgados, não. Estava tudo arrumado no seu devido lugar. Talvez nas extremidades do local onde Jesus estava sepultado. E quando eles veem aquilo, irmãos, o próprio apóstolo João vai dizer no capítulo número 20 do seu evangelho, que eles então creram. Pedro sai de lá maravilhado, João também. Quando eles chegam diante do túmulo, Pedro entra primeiro, depois João, vem que o sepulcro está organizado, os lençóis estavam de um lado, organizados, o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor, quando foi sepultado de um outro, dobradinho no lugar certo, aí eles ficam maravilhados e creem.
E aqui é onde Pedro se converte de verdade, sabia? Porque Pedro creu que Jesus ia ser convertido. Aquele Pedro precipitado, aquele Pedro que deu muito trabalho para Jesus, teimoso, que se achava o melhor de todos, mudou. E a partir daqui vai ser uma das colunas principais da igreja, no seu nascedor. Aqui Pedro se converte. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa convertido, maravilhado do que havia acontecido, crendo que Jesus havia ressuscitado. Irmãos, isso foi o que aconteceu nesse domingo, em que Jesus ressuscitou. Fazendo um resumo dos acontecimentos da ressurreição, para concluirmos, nós podemos afirmar o seguinte: tendo encontrado a pedra removida, as mulheres entraram no túmulo, mas viram que o túmulo estava vazio. Enquanto ainda estavam no túmulo, os anjos aparecem repentinamente. O anjo que falou lembrou-as das promessas de Jesus, e então mandou que elas fossem procurar Pedro e os demais discípulos, para contar que Jesus havia ressuscitado. As mulheres fizeram exatamente como o anjo lhes havia dito. Os discípulos estavam até então céticos no início, mas correram até o sepulcro, sendo que João foi o primeiro a chegar ao local, mas Pedro foi o primeiro a entrar no túmulo. Eles viram os panos de linho, os tecidos intactos, mas vazios, prova de que Jesus havia ressuscitado. Eles saíram imediatamente. Enquanto isso, Maria Madalena voltou ao sepulcro e estava esperando do lado de fora, chorando, quando Cristo repentinamente lhe apareceu. Vai dizer João capítulo 20, do 11 ao 18. Esse foi o primeiro aparecimento. Mais tarde, nesse mesmo domingo, Jesus apareceu a 2 discípulos no caminho de Emaús e também a Pedro e aos demais. Irmãos, concluindo, a realidade da ressurreição de Jesus Cristo garante o perdão de nossos pecados, garante a justificação, não porque nós sejamos justos, mas porque Ele é justo, bem como a esperança futura de vida renovada quando Cristo voltar. A ressurreição de Jesus Cristo é verdadeira, é proclamada até hoje, mais de 2000 anos. A realidade da ressurreição de Cristo torna o nosso mundo pequeno e sem importância. Tudo o que temos, tudo o que somos, é minimamente minúsculo diante da realidade da vida eterna que Deus o Pai já nos proporcionou em Cristo. Essa certeza, essa convicção, não porque nós conseguimos, não por nossos méritos. Essa certeza e essa convicção vem do próprio Cristo. As primeiras pessoas a quem Jesus aparece são as mulheres que o acompanhavam em seu ministério, sendo Maria Madalena a primeira pessoa a quem ele apareceu. Jesus Cristo ressuscitou e Ele, meus amados irmãos, é o sentido da Páscoa, pois seu sangue nos livra da condenação eterna. Proclamemos como igreja, como povo do Senhor, sua morte e sua ressurreição. Por fim, meus irmãos, sem a ressurreição de Jesus Cristo, a nossa fé é vã, pois ainda estaríamos mortos sob o julgamento de Deus e não poderíamos viver eternamente um corpo renovado. Que nós amemos ao Senhor, porque Ele enviou o seu único Filho para morrer e ressuscitar no nosso lugar, para dar a nós a vida que de outra forma não seria possível, mas somente pelo sacrifício vicário de Jesus na cruz.
Vamos nos pôr de pé, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor, pedir que Ele nos ajude a viver a cada dia para a glória e a honra do seu nome santo. Pai amado, agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos porque um dia Jesus voluntariamente se entregou no nosso lugar. Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, garantindo a nós o perdão, a justificação, a vida eterna, mediante o arrependimento e a fé pela graça. Ó Deus, aplica esta palavra, Senhor, à vida do teu povo. Nós oramos e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.